Livro de Esther, capítulo de número 4, versículos 13 e 14. Quando o pastor me fez o convite, ele falou que era em comemoração ao mês dos jovens e que a ideia era eu pregar para jovens, uma pregação voltada para os jovens. Mas aí ele não falou qual que era a classificação indicativa do jovem, né? Então, há muitas discussões do que seria um jovem. Alguns dizem que vai até os 24 anos, outros dizem que a juventude é prolongada, vai até os seus 35, outros vão dizer que a partir do momento que você casa, você deixa de ser jovem. Triste. Mas hoje nós vamos adotar uma convenção que eu estabeleci, que é até 120 anos você é jovem. Então, a partir de 120 anos, essa palavra não faz mais sentido para você. Mas abaixo, você está na classificação indicativa jovem. Amém? Esther, capítulo de número 4, versículos 13 e 14. O texto diz assim: Então lhe disse Mardoqueu que respondesse a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para todo sempre. Obrigado por nos reunir aqui hoje, mesmo nesse dia frio, gelado, para que a gente pudesse estar aqui cantando louvores ao Senhor, dizendo que o Senhor é bom, falando dos teus atributos, e que nós pudéssemos estar aqui também ouvindo a tua palavra. Nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer falar conosco por meio desse texto. Que toda distração, tudo aquilo que vem para tirar o nosso foco possa cair por terra nesse momento. E que a nossa mente, o nosso foco esteja completamente voltado para o Senhor, Pai. Pai, nos ajuda a colocar isso em prática. É tão trabalhoso, tão difícil nos moldar, mas nós queremos ser feitos à imagem e semelhança tua, Pai. Opera em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Esther talvez seja um dos livros mais amados da igreja. É um livro bom demais de ler. Se você ainda não leu o livro de Esther inteiro, leia. É um livro que você vai ler rapidamente, poucos capítulos, e ele tem uma história que tem todos aqueles elementos que nós gostamos de ver nos filmes. Você tem toda uma trama, você tem alguém que está com o mal, que está tramando o mal, e aí você tem um genocídio que vai acontecer, um povo que vai ser exterminado, você tem uma vingança, alguém que quer se vingar, mas ao mesmo tempo você tem uma reviravolta, aquela que era escrava se torna rainha, o inimigo que armou a forca para matar o protagonista, de repente é aquele que vai ser enforcado na sua própria forca. Tem toda uma história envolvente. É muito diferente do que você lê Levítico e lê aquelas leis e leis seguidas. O livro de Esther traz essa narrativa que nos envolve, que faz com que a gente torça pelos personagens, que a gente vibre junto com Esther, que fique ansioso para ver se ela vai entrar na sala do rei, mesmo sem ser convidada, e quais são as consequências. A história traz para a gente esse envolvimento. Mas, acima de tudo, ele é um livro que fala sobre a providência de Deus na história do seu povo. Como Deus age no meio do povo dele, guardando, livrando, protegendo, e às vezes de forma que nem parece que ele está na narrativa. Os irmãos conhecem bem, sabem que no livro de Esther em nenhum momento aparece o nome de Deus, e muitos teólogos discutiram se realmente Esther deveria estar na Bíblia por causa disso. Mas embora Deus não apareça
nominado aqui no texto, nós vemos Deus atuando em todas as coisas, movendo a história, preparando o cenário, levantando os seus escolhidos, para que o povo dele, o povo que era o povo da aliança, o povo pelo qual viria o Messias que nos trouxe a salvação, para que esse povo sobrevivesse, vencesse esse levante do inimigo, esse levante daqueles que se opunham ao povo de Deus para acabar com o seu povo. E por isso, esse livro é o livro da providência de Deus. E esse texto que nós lemos, ele traz essa mensagem que é central do livro. É como se fosse o núcleo, como se fosse o centro do texto. Porque a partir dessa decisão, a partir daquilo que Mardoqueu está dizendo a Esther, toda a narrativa vai desenrolar. Mardoqueu estava dizendo para ela, bem claro, sem rodeios: olha, não pense que se você se acovardar, se você ficar aí pensando, eu estou salva, eu sou rainha, está tudo bem, Deus não vai deixar de poupar o seu povo, de levantar outro, de libertar o seu povo. Mas quanto a você e a casa do seu pai, certamente desaparecerão. E aí a frase central disso: será que Deus não colocou você aí onde você está, justamente para trazer livramento para o seu povo? É o questionamento de Mardoqueu para Esther. Mas vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, retomar esses capítulos anteriores, para que a gente entre nesses conselhos que esse escravo, que é Mardoqueu, que era alguém que estava prisioneiro, num povo estranho, que foi tirado da sua pátria, vai dar para nós hoje, para nós que, como eu disse, todos jovens aqui, abaixo dos 120 anos, os conselhos que esse texto vai trazer para nós. Primeiro, o texto ele começa lá no capítulo 1, falando de um rei, do rei Assuero, que na história é conhecido como o rei Xerxes I, e que era rei da Pérsia. A Pérsia era a nação da época, gente, é como se fosse os Estados Unidos de hoje. Era a potência que comandava tudo, era a potência que dominava, era a potência que passava como um trator e saía conquistando os povos, e aqueles povos que não se submetessem, eles iam e venciam e colocavam debaixo dos seus pés. Esse tal do Assuero, do Xerxes, ele é neto do rei Dário, que vocês vão se lembrar, que é o rei lá de Daniel, da cova dos leões. Lembra o rei que fez o decreto, e que aí Daniel é lançado na cova, e que aí ele vai lá ver se Daniel sobreviveu, se tem alguma coisa lá ainda, e então Daniel está lá com os leões, e vive rei, o Deus que me trouxe a salvação. Ele é filho de Ciro, aquele que libertou o povo, que deu autorização para que o povo de Israel voltasse para a sua terra, reconstruísse os muros, o templo. Só que a gente não pode esquecer que esse rei, embora ele esteja numa narrativa sendo usado por Deus aqui, ele é um rei ímpio. Nós não estamos falando de um servo de Deus, um crente, salvo, que faz parte do povo de Israel, mas é alguém ímpio, terrível, extremamente vingativo. Inclusive, a primeira coisa que Xerxes vai fazer quando ele assume o trono é ir contra o Egito, porque o pai dele morreu numa batalha contra o Egito. Então, a primeira ordem, o primeiro decreto dele é uma vingança contra aqueles que se levantaram contra o seu pai. E é esse homem que está aqui neste cenário, no seu 3º ano, que a nossa história começa. E começa com um banquete, coisa boa. O livro de Esther é cheio de banquetes. Você vai ver que são feitos banquetes por Assuero, por Vasti, depois por Esther, pelo povo de Israel. São vários banquetes que vão acontecendo, e esse primeiro banquete que o rei Xerxes vai fazer é um banquete para mostrar o seu poder. Ele traz todos os seus ministros, todos aqueles líderes das províncias, das satrapias, traz para lá e faz uma festa de 180 dias. Haja dinheiro, haja poder para você manter tanto tempo de festa. E aí ele faz esse último banquete de 7 dias, que
ele faz para os seus líderes, enquanto a sua esposa, a rainha Vasti, faz para as donzelas do reino 7 dias de banquete. Quando chega no final desse banquete, Assuero, rei Xerxes, manda chamar Vasti porque ele quer mostrar o último tesouro que ele não mostrou ainda. Ele mostrou suas riquezas, mostrou o seu poder militar, mostrou sua força, mas agora ele quer mostrar a pérola, quer exibir a coroa, a cereja do bolo do reino dele. Então ele manda chamar Vasti, manda ela vir com a coroa para se exibir para aqueles líderes que estavam lá, e Vasti se nega a se apresentar diante de Assuero. E gente, para uma demonstração de poder de um rei que está governando os reinos conhecidos da terra, de repente nem a mulher do cara obedece ele, naquela época é a demonstração real, visível, de um reino que está em decadência, que está falindo. E aqui está a grande ironia dessa história. É um reino que, aos olhos humanos, é grande, é poderoso, governa, conquista outros povos, mas que não é capaz de cuidar da sua própria casa. É um reino em que, dentro daquela ideia de um homem que comanda a casa, que era forte naquela época, você tem uma mulher insubmissa, que desobedece. Tanto é que nós sabemos que, assim que Vasti faz isso, é feita uma reunião para tirar Vasti do trono e colocar outra. Por quê? Porque senão as outras princesas, as outras esposas iriam ver essa insubmissão e ia fazer exatamente o que Vasti tinha feito, falar, não, eu que mando, eu que faço, eu que coordeno do jeito que eu quiser. Um reino poderoso e que não é capaz de controlar, de manter, de pastorear a própria casa. É essa grande ironia do reino de Xerxes. E aí nós vemos que é feito um concurso, buscado mulheres belas ali da nação que estavam ali, levadas para que fossem apresentadas a Assuero, para que fosse escolhida uma nova rainha, para que o trono não ficasse vazio. E aí entra Esther, ou Hadassa, essa órfã que foi criada pelo primo Mardoqueu, e que vai ser levada para o harém real, vai ficar 4 anos lá em preparação, esperando o momento em que ela fosse apresentada para Assuero, até que chega o tempo e ela é colocada como rainha. Durante esse tempo, Mardoqueu vai descobrir uma conspiração contra o rei, ele vai avisar Esther sobre essa conspiração, Esther avisa o rei Assuero, e aquilo traz libertação para Assuero, e é meio que esquecido, e depois vai se voltar a esse ponto na narrativa. E por último, nesses 3 capítulos anteriores, surge um cara chamado Amã. Amã, ele foi alguém que cresceu durante o império de Xerxes, se torna como se fosse um primeiro-ministro, e ele vai crescendo, vai desenvolvendo, e havia um decreto de que quando ele passasse, os povos, as pessoas no entorno deveriam se curvar diante dele. Mardoqueu não se curva, um judeu não iria se curvar, prestar adoração a ninguém, e aí começa uma inimizade. E é interessante, aqui eu abro um pequeno parênteses, como Mardoqueu, ele é descendente de Quis, que é o pai de Saul, lembra de Saul, rei de Israel? E Amã é descendente de Agag, que era aquele rei que Saul poupou na batalha quando Deus tinha mandado ele ser eliminado. Então, Saul desobedece a Deus, e veja que depois, alguns séculos, a descendência dos dois ainda em constante conflito por causa da desobediência de Saul. Gente, Mardoqueu não se curva diante de Amã, Amã se enfurece contra aquilo e prepara um decreto para eliminar o povo judeu numa data sorteada, numa data específica, todo o povo seria eliminado. E aí, quando o povo vê esse decreto, quando o povo judeu fica sabendo disso,
eles rasgam as suas vestes, eles se entristecem, eles ficam cabisbaixos. E aí Mardoqueu entra em cena para acionar Esther, para dizer: olha, foi levantado esse decreto contra nós, interceda por nós diante de Assuero. E chega nesse versículo que nós estamos aqui. Esther, ela diz dessa dificuldade que ela tem de entrar na presença de Xerxes, porque se ela entrar sem ser convidada, ela corre risco de morte. E aí Mardoqueu traz essa exortação. Mas o que essa exortação fala para nós hoje? E eu penso aqui em 4 conselhos que esse escravo traz para a igreja, para a juventude nossa, hoje aqui em Campo Mourão, Paraná, em 2024. Amém? Amém. Primeira coisa, jovem, Deus te fez para viver em comunidade. Esse é o primeiro ponto. Veja aqui no texto, tanto no versículo 13 como no versículo 14, todas as vezes que se está falando de Esther no singular, é como algo ruim. Veja, não imagines, no versículo 13, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás. No versículo 14, porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Toda vez que se pensa em Esther isolada, se pensa em Esther fora da ideia de povo, mas sozinha, indivíduo, aqui é apresentado como algo ruim. Por quê? Gente, Esther, ela estava num lugar, numa posição, ela era rainha, estava ali lado a lado com Assuero, e era alguém que, quando esse decreto saísse, como não se sabia que ela era judia, ela se livraria, tranquilo, deixa o povo morrer, ela segue a vida dela como se ela fosse uma persa, e acabou o problema. Mas Deus não nos fez para viver uma vida individualista, Deus não nos fez para viver uma vida que seja fora da vida de comunidade. É interessante como Deus projeta a igreja, nós, e não o templo, né, mas a igreja mesmo, o corpo espiritual de Cristo, como algo que envolve um grupo de pessoas. Nunca é eu sou a igreja, né, mas nós somos a igreja. E todas as coisas que o Espírito Santo vai nos fornecendo, elas são feitas para viver em comunidade. Veja, quando nós pensamos nos dons, os dons são feitos para edificação individual? Não, mas para edificação da igreja. Então, Deus capacita os seus crentes com dons para que nós nos edifiquemos, contribuímos para o crescimento uns dos outros. Então, Deus me dá um dom que a Sabrina não vai ter, e a Sabrina vai ter um dom que o Derimar não vai ter, e aí assim, nós trabalhando juntos, vamos edificando a igreja de Cristo e nos edificando no coletivo. Tanto é que nós sempre falamos isso, não existe igreja de um só, não existe o tal do desigrejado, né? Nós, talvez 1 década, 2 décadas atrás, ríamos da ideia do católico não praticante, né? Nós dizíamos, como é possível você ser e não praticar? E agora nós temos a nossa versão evangélica, que é o desigrejado, né? Aquele que diz que serve a Deus, que diz que busca a Deus, mas não quer viver a vida de comunidade, não quer viver o coletivo. Não dá, gente, não dá, não é esse o projeto. Deus começa a redenção com um povo, que é o povo de Israel, e quando Cristo morre por nós na cruz do Calvário, o povo de Deus passa a ser a igreja, e não uma só pessoa, é uma coletividade. Deus nos fez para vivermos juntos, não só os dons, mas também, como nós falamos na EBD hoje, o Reinaldo nos deu a graça hoje de dar aula também para os jovens, como o fruto do Espírito, ele é algo que trabalha em nós, mas que é para o próximo também. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso não é uma coisa que você tem somente para si. O fruto do Espírito não é você ser bom para si mesmo e acabou, mas é algo que transborda para o próximo, para o coletivo.
Não faz sentido você ter o fruto do Espírito só para você mesmo. Também os seus talentos, aquilo que Deus te capacitou, que você tem aí, que você aprendeu na sua trajetória, ou algo que você tem facilidade desde que nasceu, quase como se fosse algo inato, isso é para o próximo. Vocês já pensaram se o louvor hoje, extraordinário, resolvesse não vir hoje e cada um cantasse na sua casa? Faria sentido essa ideia de cada um ali individualmente cantar ou tocar o seu instrumento e acabou, é isso, fiz minha parte, cumpri a minha tabela? Os nossos talentos, ou então, imagine o pastor Daniel, alguém que foi chamado para o ministério pastoral, decidisse hoje falar, eu sou o pastor de mim mesmo. Não faz nem sentido essa expressão, pastor de mim mesmo. Não faz sentido os nossos talentos serem utilizados somente para o nosso benefício, mas Deus nos capacita para a coletividade. Inclusive, Gálatas 6, versículo 2, projeta para a gente aí, William, fala dessa dependência que a igreja é convidada, a dependência da coletividade. Enquanto a ideia do mundo é que você seja forte, resistente, independente, a ideia da igreja é que nós levemos as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós somos projetados e criados para viver em comunidade. Por último, João 17, versículos 22 e 23, Jesus está orando ao Pai, falando da gente, de nós aqui de Campo Mourão, da Igreja Batista Alvorada, e ele diz, João 17, 22 e 23, eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Gente, olha a ideia de unidade, a ideia de que Deus nos fez e nos chamou para que nós fôssemos um. Amém? Amém. É um convite para nós refletirmos até que ponto nós estamos sendo individualistas demais e até que ponto nós estamos pensando na nação, no povo de Deus, no povo escolhido. Segundo conselho que esse escravo vai dar para nós: jovem, estar na casa do rei não é suficiente, Deus quer mais de você. E olha, se eu tivesse combinado com o louvor, um louvor para cantar no momento de passagem, não teria louvor melhor do que esse que vocês ressuscitaram aí de dentre os mortos. Gente, Deus quer que você faça o melhor. Deus, obviamente, o fato de você estar aqui, e se você creu em Cristo, é suficiente para a tua salvação. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo do que crer em Jesus Cristo. É só isso, creu em Jesus Cristo, verdadeiramente de todo o teu coração, e não só uma falácia, né? Você é salvo e faz parte do povo de Deus. Mas Deus não veio somente para salvar e redimir a sua alma. Ele veio para salvar toda a integridade da sua vida. Veio para transformar e resgatar todas as áreas da tua vida. Ele veio para te levar para um relacionamento que é muito mais profundo. A conversão é o grande milagre, mas depois há todo um processo, uma caminhada, e que Deus quer que nós mergulhemos nisso, como aquela visão de Ezequiel, que ele vai medindo com aquela cana, aquele rio, e conforme ele vai entrando, cada vez vai ficando mais fundo, até que as águas, ele não consegue mais andar pela sua força, mas a correnteza o leva, precisa passar de braçada. Deus quer que a gente não seja só um mero participante, somente um consumidor desse espetáculo que é o culto, dos louvores, das pregações. Deus quer que a gente avance e faça mais, e seja mais, esteja mais na presença dEle. Veja o versículo 13. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás. Aqui, obviamente, Mardoqueu está falando sobre o reino de Xerxes,
e deixando claro para Esther que, embora ela seja a rainha do reino mais poderoso da terra naquele momento, isso não era suficiente para protegê-la, e que Deus certamente livraria o seu povo. Mas nós hoje, como o povo de Deus, fazemos parte do povo mais poderoso dessa terra, do povo que foi salvo, transformado, liberto e que foi chamado a fazer parte deste reino que é o reino de Deus, esse reino que nenhum império dessa terra é maior, esse reino que os outros reinos se dobram e que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e que é extremamente extraordinário, foge à nossa compreensão. E nós, pecadores, salvos, redimidos, fazemos parte desse reino. Mas Deus quer que os membros, as pessoas que fazem parte desse reino cresçam em maturidade, se desenvolvam, cresçam no conhecimento do Senhor, aprendendo mais de Deus. Deus quer que nós, como membros desse reino, deste povo, trabalhemos para a expansão dele, para levar esse reino para fora, para alcançar outras pessoas. Deus quer redimir todas as áreas da nossa vida, o nosso trabalho, o nosso lazer, o que nós lemos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, o que cantamos, o que nós fazemos, o que comemos, o que vestimos. Tudo isso é o que Deus quer. Deus não quer só a tua alma, Ele quer a completude da tua vida. E é por isso que não seja somente esse espectador, mas Ele nos convida a ser verdadeiramente participantes desse reino. Mateus 11, 16 e 17. Uma história que Jesus conta, falando sobre aquela geração. Mas a quem assemelharei esta geração? Aqui ele está falando da geração de Noé, e ele diz: é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. Sabe o que é isso? É uma geração que ela é completamente indiferente. O coração não se move, o coração não queima, a coisa está acontecendo, no momento do luto não chora, no momento da alegria não ri, é completamente indiferente. Um teólogo presbiteriano chamado Zaqueu de Mello, ele diz que essa indiferença é o mal da nossa sociedade. Todas as outras coisas que nós vemos, a corrupção da nossa pátria, a imoralidade, toda essa situação terrível que nós vemos na sociedade, ela vem porque a religião se tornou indiferente. E aí quando eu falo a religião, gente, estou falando realmente da igreja. Nós nos tornamos indiferentes à situação e nós não pranteamos mais quando é necessário chorar. Nós não regozijamos mais quando é necessário rir. Nos tornamos indiferentes, acomodados, parados, vendo a ruína chegar e sem se preocupar com isso, como se disséssemos: já somos a rainha, não precisamos mais se preocupar com o restante do povo que perecerá. A igreja não pode chegar a esse ponto, e Deus não permitirá que a igreja chegue a esse ponto de indiferença. Deus nos dá um descontentamento santo para que a gente se mova para trabalhar pelo reino de Deus. Está descontente, irmão? Está te incomodando a situação? Não deixe que isso morra, mas se entregue, contribua com aquilo que Deus te deu, para que o reino de Deus avance, para que essa situação seja transformada verdadeiramente. Não vamos nos acostumar. Nós fizemos uma campanha de missão recente que diz que nós somos inconformados. Sejamos verdadeiramente inconformados, irmãos. Amém? Amém. Terceiro conselho. Jovem, Deus não precisa de você. Versículo 14. Porque se de todo te calares agora,
de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E essa palavra parece ser um pouco dura de começo, mas ao mesmo tempo ela é um conforto para nós. Deus, como nós falamos, quer a sua integralidade no reino, e Ele te chamou e preparou para este momento, que é o agora do texto, mas fato é, e nós precisamos reconhecer isso, gente, Deus não precisa de nós, Deus não precisa do nosso trabalho, e o fato dele nos chamar para o seu reino, para esse trabalho, é graça, é porque Ele é misericordioso, porque Ele nos dá este privilégio de fazer parte desse trabalho maravilhoso, que é o trabalho de levar pessoas a Cristo, que é o trabalho de adorá-lo, que é o trabalho de estar em comunidade, cuidar dos nossos irmãos, mas Ele não precisa de nós. Se eu não viesse hoje, se eu chegasse hoje à tarde de birra e falasse, eu não vou pregar, eu tenho certeza que esse culto iria acontecer da mesma forma, e Deus levantaria outra pessoa para pregar, e talvez ainda seria melhor a mensagem. A mesma forma o louvor, se o louvor falasse, não vamos mais cantar, greve do louvor, nós cantaríamos a capela, bateríamos palmas, nós cantaríamos desafinados, mas o culto aconteceria, porque Deus Ele não precisa de nós para ser adorado, Ele não precisa de nós para que o reino avance. Irmãos, quando os primeiros missionários chegaram aqui no Brasil, havia uma grande discussão se realmente deveria investir, mandar dinheiro, mandar missionários para cá, para o Brasil, porque o Brasil é um país católico, é um país que foi colonizado pelos portugueses, o catolicismo está aqui desde 1500 e tralalá, e surgiu essa dúvida, devemos investir, devemos mandar missionários? E aí mandaram poucos missionários para cá por causa disso. Foram poucos, eles mandavam de 2, de 3, aí conforme a obra ia aumentando, mandava mais um. O século XIX foi muito difícil para a igreja evangélica. E aí aconteceu um negócio que é inexplicável, eu não sei como explicar isso. Eles começaram a enviar Bíblias para serem distribuídas. E aí iam o que eles chamavam de colportores, que eram pessoas que iam para o interior, distribuíam Bíblias, Novo Testamento, só que assim, essas pessoas entregavam e iam embora, não eram pregadores, não eram missionários. E aí aquele povo, num país com mais de 80% de analfabetos, começaram com muita dificuldade a ler pequenos versículos e começaram a se converter sem pregação, sem missionário, sem pastor, sem nada. E aí quando o missionário finalmente chegava lá, já tinha uma congregação funcionando. Não com templo, não, mas pessoas que se juntavam para ler aquele livro dos protestantes e para aprender daquilo. Há um caso de um grupo que chegou um hinário para eles, só que se você não tem ninguém que te ensina a cantar o hino, você não sabe cantar. E aí eles pegaram melodias que eles aprenderam na igreja católica e colocaram naqueles hinos, naquelas letras, para que eles pudessem adorar a Deus com aquelas letras que eles aprenderam e que viam que eram tão preciosas. Gente, é o Espírito Santo que faz isso, e não por nossa causa, mas apesar de nós Ele faz. É o Espírito Santo que salva pecadores, é o Espírito Santo que faz todo o seu movimento e nos usa pela sua misericórdia, mas não ache que Ele precisa de você e que sem você a obra não para. Nós não somos insubstituíveis. Se Esther não for diante de Assuero, Deus levantará outro, mas o povo dele não sucumbirá, não morrerá, mas as promessas dele se manterá de pé, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Amém? Não somos insubstituíveis, e Deus está, inclusive nesse momento, preparando pessoas que vão substituir a nós todos que estamos aqui. Eu não vou ser líder de jovens a vida toda, e depois da morte eu volto aqui e continuo pastoreando as outras gerações. Deus está preparando pessoas que vão ocupar o meu lugar, e oxalá que elas vão ser muito melhores do que eu. Deus está preparando pessoas que vão vir aqui, vão tocar e vão fazer o louvor assim que a Gisele vai ficar boca aberta do louvor da nova geração.
Deus está preparando missionários aí, pessoal de missão aí, ó, pessoal da cozinha. O pessoal vai falar: nossa, aquela comida do Reinaldo eu achava que era boa, mas agora que eu estou comendo a do fulano, não. Deus está preparando pessoas para nos substituir, porque a obra não para. E que alívio, gente, que alívio eu saber que é Deus que está comandando as coisas, porque se fosse eu, meu Deus do céu, que tragédia que ia ser. E se fosse vocês, talvez era um pouquinho melhor, mas eu acho que não era tão bom assim também não. Deus está levantando pessoas. Em 2 Timóteo, Paulo está preso, um tal de Demas, que amou o presente século, um cooperador da obra, abandonou a obra, mas a obra não parou, nós estamos aqui. Apóstolo Paulo, o maior missionário, preso. Acabou, vai morrer a igreja. Não morre. Deus levanta outro, manda Tito para a Galácia, manda outro para outro canto, e levanta, traz Lucas, traz Marcos, e a obra não para. E nós cantamos isso muitas vezes. Nós dizemos nos hinos aí, né? A perseguição não parou a igreja, os leões não parou a igreja. Nós conhecemos de cor: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, inclusive, nós não pararemos a igreja do Senhor, mesmo que nós nos rejeitemos a fazer a vontade dEle. Mas coisa boa, gente, é aceitar essa vontade. Coisa boa é participar disso aqui. Coisa boa é, enquanto for a sua vez, fazer como cantamos: faça o melhor para Deus. Amém? É preciso tirar dos nossos corações essa ideia de que sem nós a obra não avança. Avança, irmãos, avança. Pode avançar do jeito diferente, pode ser um pouquinho mais devagar, mas a obra não para. Por último, o último conselho deste escravo para nós, o último conselho de Mardoqueu, é que Deus, Ele já preparou toda a conjuntura, todo o cenário, tudo isso, todas as coisas que nós passamos, tudo que você já passou aí na sua vida, todo o sofrimento, todas as lutas, todas as alegrias, as experiências, os lugares que você trabalhou, tudo isso Deus preparou na tua vida para esse dia chamado hoje, para que houvesse esse momento em que você fosse atuar com todo o teu coração na obra, usando tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você viveu. Meus irmãos, tem coisas que eu estou passando agora, no começo da minha juventude, que certamente muitos irmãos já passaram, e que se eu contar, o irmão vai olhar para a minha cara e vai rir, entendeu? Vai falar: que provinha, saudade disso. Assim como às vezes eu ouço os adolescentes contando as dificuldades na escola, e aí eu penso: nossa, que saudade de quando era isso, quando era conta com letra, a dificuldade da minha vida. Deus, Ele está preparando todas as coisas, porque Ele não perdeu o controle de nada. Há um decreto para que o rei seja, para que o povo judeu seja morto. Deus não perdeu o controle. Ele está preparando todo o cenário para que o nome dele seja glorificado. Ele te preparou até aqui para que você estivesse aqui, na Igreja Batista Alvorada, neste momento, para trabalhar nessa obra e para fazer com que o reino de Deus avance. Tudo isso que você passou é para isso. E como diz o próprio Mardoqueu, quem sabe se para conjuntura como esta, como este dia de hoje, é que fostes elevada a rainha. Quem sabe não foi para as dificuldades da igreja de hoje que Deus não te colocou aqui. Quem sabe não foi pelas nossas lutas nos diversos departamentos que Deus te colocou em cada um desses departamentos. Quem sabe não foi para que você orasse e clamasse que Deus te trouxe nos cultos de quinta. Quem sabe Deus não te preparou para isso. E é agora, gente, não é para amanhã, não é para daqui a 10 anos, é agora que Deus quer te usar no reino dele para expansão. É este momento, é esta noite. Não deixe isso para depois, não pense no talvez daqui a 5 anos, talvez daqui a 10 anos, é agora. E não pense que